Fala pessoal, no último vídeo eu expliquei que dentro do contexto da reforma tributária há duas maneiras de se calcular o Simples Nacional a partir de 2027. Falamos também sobre o conceito de créditos tributários, como ele está atrelado ao documento fiscal e a importância de conhecer os números e fazer a análise de cada empresa. No vídeo de hoje eu vou usar um exemplo prático de como tudo isso vai funcionar, para que a gente possa entender melhor essa dinâmica, ficar mais claro através dos números. Vamos lá? Para entender de forma prática a diferença entre o simples híbrido e o puro, imagina uma torneira. Vamos usar aqui um exemplo de uma papelaria. A torneira, ela representa o crédito de IBS-CBS, que vai passando de empresa para empresa dentro dessa cadeia econômica. No simples puro, essa torneira de créditos, vamos colocar dessa forma, ela só vai ficar pingando numa alíquota um pouquinho menor, porque o recolhimento vai ser feito por dentro do DAS da maneira que a gente já conhece hoje, de forma consolidada em um único documento. Esse exemplo do simples puro, o documento fiscal até traz lá o destaque da IBS e do CBS. Porém, como tudo está sendo recolhido dentro da guia do DAS, que tem uma alíquota reduzida, o seu cliente vai receber também esse percentual reduzido. Já no simples híbrido, essa torneira de créditos ela fica totalmente aberta. A empresa vai apurar IBS e CBS na forma de débitos e créditos, como no regime normal. Ele vai estar lá destacado no documento fiscal com uma alíquota cheia e o seu cliente também vai receber essa alíquota cheia para abater dos débitos que ele terá no futuro. Guarde bem essa imagem, torneira aberta e torneira pingando. Ela vai te ajudar nesse exemplo que vamos colocar agora. Vamos imaginar agora a papelaria Boa Ideia. Ela é optante pelo Simples Nacional e vende material de escritório aqui para Pontes Contabilidade. A Pontes, ela é optante pelo Simples Nacional no regime híbrido. Então, ela vai apurar IBS-CBS através do regime regular e vai aproveitar os créditos que estão lá destacados no documento fiscal de compra quando ela adquirir produtos da papelaria Boa Ideia. Vamos ver como é que fica essa compra de material? Então, vamos imaginar aqui, no cenário 1, a papelaria Boa Ideia é optante pelo Simples Puro. Então, ela vende R$ 1.000 de material de escritório para Pontes. A nota fiscal, ela traz o destaque de IBS-CBS, mas é calculado dentro da alíquota reduzida do Simples. Vamos supor, hipoteticamente, que essa alíquota equivale a R$ 20. Né? Então, dos R$ 1.000 que a Pontes pagou pela compra, ela só vai aproveitar R$ 20 de IBS-CBS. Então, aqui, na guia do DAS, vai tudo para o governo, beleza? Agora, vamos para o cenário 2. A mesma venda de R$ 1.000, mas agora o IBS e a CBS aparecem destacados no documento fiscal, calculados por fora da guia do Simples. Então, digamos, hipoteticamente, que esse valor seja de R$ 100. Então, a Pontes, ela vai receber agora, como crédito destacado, R$ 100, porque a papelaria Boa Ideia mudou. Ela estava no regime puro e agora, neste exemplo, ela está no regime híbrido. Então, a Pontes, ela vai aproveitar o crédito de modo integral. Então, na prática, o crédito é maior porque ele vem com uma alíquota mais cheia. Lembrando, essa alíquota ainda vai ser definida pelo governo. Nós temos uma expectativa de quanto vai ser. Então, ela não está embutida, a IBS-CBS, como é calculada por fora, ela não está embutida dentro do DAS, né? Como acontece no Simples Puro. Ela é calculada por fora, seguindo a mesma lógica do regime regular. E aí, aqui só para exemplificar, você vê aqui no Simples Puro, todos os impostos juntos, inclusive IBS e CBS, indo para a guia DAS, né, para o governo. Já aqui no Simples Híbrido, a gente tem também a guia DAS com os demais impostos, mas aí a gente vai pegar IBS e CBS e vai calcular por fora da guia. Ele vai ser feito um cálculo à parte na sistemática de débitos e créditos. Dessa forma, quem recebe o crédito com alíquota cheia, beleza?
E aqui vem um adendo super importante. Não é o fato de estar descrito no documento fiscal, destacado o valor de IBS e CBS, que a empresa que recebeu, que comprou essa mercadoria, pode de imediato abater nos créditos. Quem vai fazer esse processo é o governo. Então, a contabilidade, quando for fazer essa apuração, não tem, digamos, a autoridade de ir lá e colocar essa compra para abatimento. E quem vai fazer esse controle vai ser o governo, através de um super sistema que está sendo elaborado aí pelo governo para fazer essa apuração e liberação desse crédito. Então, resumindo, quem apura esse crédito é o próprio governo, mesmo ele estando lá destacado na nota fiscal, e ele só vai estar disponível para abatimento no sistema do governo quando a Contes efetuar o pagamento à papelaria Boa Ideia. Então, eu vou fazer, a Contes vai fazer a compra desse material, vai receber, no dia, na data acordada, ela vai fazer o pagamento, e aí, quando esse pagamento chegar à papelaria Boa Ideia, é que o crédito vai estar lá disponível, porque vai existir, neste contexto, uma outra sistemática chamada Split Payment, que vai ser implantada pelo governo, é uma das grandes novidades da reforma tributária e nós vamos explanar, falar um pouquinho mais sobre essa sistemática num outro vídeo. Mas por hora, quero que você fique com essa informação, que o crédito ele só vai estar disponível quando o cliente da papelaria, nesse caso a Fontes, efetuar o pagamento da compra, beleza? Mais uma vez reforçando, a contabilidade cabe à auditoria desse processo de débitos e créditos. Quem vai fazer a apuração e a liberação desse crédito através de sistema é o próprio governo. Perceberam a diferença? No cenário 1, a papelaria manteve a simplicidade do simples, né? Esse trocadilho nem sempre é real, mas a papelaria Boa Ideia, ela manteve essa simplicidade, pagou o DAS do governo e gerou um crédito para o cliente, embora seja bem pequeno aí, hipoteticamente, nesse exemplo que usamos. Já no cenário 2, a papelaria Boa Ideia abriu a torneira do crédito, ou seja, ela, para o cliente que fez, que efetuou compra, nesse exemplo a Contes, ela vai receber muito mais crédito, né, por estar num regime diferente, ou seja, no regime híbrido. Então, ela recebe o crédito integral. Mas isso não quer dizer, em hipótese alguma, que o cenário 1 é certo ou o 2 é o certo. Não existe certo e errado nesse processo. Mais uma vez, o que existe é análise de todo o contexto, análise dessa possibilidade de crédito e análise da gestão comercial dos clientes de cada empresa. Então, nesse exemplo que a gente acabou de citar, essa lógica que foi utilizada vai ser a mesma lógica que você, empresário, vai utilizar aí na sua empresa para poder fazer esse comparativo entre a escolha do simples, regime puro, ou o regime híbrido, se vale a pena ou não optar por um ou por outro. E por que isso importa para a minha empresa, Georgia? Porque esse exemplo simples é exatamente a lógica que vai ter que ser seguida no seu negócio, guardadas aí as proporções, é claro. Então, a pergunta não é só qual é o melhor regime de tributação. Na verdade, são duas perguntas que precisam ser feitas. A primeira, qual é o regime que entrega mais valor ao tipo de cliente que eu atendo? E a segunda é, qual é o regime que faz a minha empresa recolher menos tributos? É óbvio. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as duas perguntas elas apontam para o mesmo caminho. E às vezes as duas perguntas podem apontar caminhos diversos. E aí a gente precisa ter as informações para decidir o melhor cenário. E é por esse motivo que eu venho falando de forma reiterada que essas informações, essas decisões, a gente só consegue definir quando você conhece muito bem o seu negócio, o seu cliente e os números que vão ser levantados para essa análise. Tá, e agora? Eu vou fazer o quê? Você vai pensar na sua carteira de clientes como nós fizemos com a papelaria Boa Ideia. Muitos deles são consumidores finais.
Faz diferença o uso ou não desse crédito? Quantos deles são empresas que apuram o regime de forma regular ou no simples híbrido que pode fazer a diferença em um crédito maior? E claro, pensando na sua empresa, você sabe qual dos dois tende a gerar menos tributos a recolher? Essa simples reflexão te aproxima da decisão que vamos ter que tomar daqui para frente. Então é isso. Hoje eu expliquei mais uma vez a diferença entre o simples puro e o simples híbrido, usando aí a analogia da torneira, utilizando como exemplo a papelaria e a Contes numa operação aí de compra e venda. Nesse sentido, adicionamos aí uma informação que é o split payment, ou seja, o crédito só vai estar liberado após o pagamento, após ser feito esse split, essa divisão, que nós vamos falar num vídeo posterior, porque ele merece muito cuidado, muita atenção, porque ele vai mexer no fluxo de caixa do seu negócio, empresário. Fica ligado que no próximo vídeo eu vou explicar de forma detalhada como o split payment vai mexer no dia a dia financeiro aí da sua empresa. Fica comigo e até o próximo vídeo.